O doutor Ortiz, sim, ele manda prender, aí vai lá e eles mandam soltar. Puta, que vida, hein? Um prende, um solta. Parece a Jovem Pan. A gente tem as ideias, vem um e fala, não, derruba. Talvez esse seja o maior dos problemas que nós enfrentamos enquanto policiais. Talvez o maior de todos. O fato de se repetirem prisões no Brasil, cara, é um negócio... Você prende o cara na segunda-feira, na terça ele tá na rua. Você prende o cara na segunda-feira por um crime grave, ele passa 3 meses na cadeia, daqui a pouco tá na rua. Quando condenado, roubo, coisa grave, daqui a pouco tá na rua. É um negócio realmente chocante. Só manifestante fica absurdamente chocante. Vamos falar sobre isso abertamente, não tem tema, não tem preocupação com nenhum assunto aqui. Vamos lá. Vambora. Então, porque isso aí também é uma coisa, né? Por exemplo, que nem... Você acha que devia ser descentralizado, cada estado ter a sua lei, como é nos Estados Unidos, que cada estado tem o seu... Federação. Francamente, não. Eu acho que não. Sabe por quê? Primeiro que isso seria, do ponto de vista jurídico, impossível, né? Nós temos nós temos uma Constituição que prevê essa união de legislação federal, estadual, etc., da forma como ela é. Mas é tudo Brasília. Mas Brasília é muito tranquilo. O problema é que Brasília é outro lugar. Eles ganham mais. Outro mundo. É outro planeta, Brasília. Brasília é outro planeta. Mas é outro planeta. Muito curioso. Né? Enfim, é difícil, não dá para mexer na legislação, né? O que a gente pode fazer é tentar trabalhar com o que nós temos. Diante da impossibilidade de haver uma mudança tão radical como essa que você acabou de falar, que seria importante, ok, mas diante dessa impossibilidade, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que temos para hoje, entendeu? E dentro do que temos para hoje, o que nós podemos fazer para aprimorar? Eu acho que essa é a principal luta, cara. Jogar uma coisa com que eu tem. percebi que o Mota falou agora há pouco, com a qual eu concordo 1000%, é a seguinte, é essa hostilização por parte, inclusive, do próprio Estado, de poderes dentro do próprio Estado, a hostilização à atividade policial. É como se todo policial fosse violento, mentiroso e corrupto. Sim. Então você prende o bandido hoje, ele é apresentado na justiça e frequentemente acontece o seguinte, tudo que o policial fez, tudo que ele falou, todo o trabalho que ele teve para aprender é colocado sob suspeita imediatamente. Mas isso é... Aí juiz, promotor, olha pro cara e começa a ouvir a história do bandido. E não raramente o policial é tratado como bandido e o bandido é tratado como um ser humano vítima da sociedade, etc. e tal. Isso vem acontecendo com uma frequência muito grande e se a gente não aprender a lidar com isso, cara, fica muito difícil lidar com Cracolândia e o que mais aparecer pela frente. Porque o que eu acho sacanagem é você não respeitar o profissional, porque o policial também precisa muita vocação. Sim. Eu acho que é mais vocação, é mais vocação do que qualquer coisa, porque ganha mal, não é muito bem remunerado e tal, arrisca muito a vida. Muito. E é o profissional que está lá. Então eu acho uma sacanagem você já sair como... De arrancada, viu? De arrancada já está errado. Você já sai como suspeito. Quando você prende alguém, o policial militar sabe disso, o policial civil sabe disso, o guarda civil sabe disso. Você prendeu alguém, você já começa a pensar, eu vou para a corregedoria, porque alguém vai arrumar uma corregedoria para mim. Basta o cara dizer que foi agredido, tomou um tapa ou qualquer coisa do gênero, pouca ideia. Corregedoria, você vai ter que perder dia com isso no mínimo. Não é que você vai ser condenado exatamente pela corregedoria por isso, mas você vai ter que perder um dia de trabalho para ir lá explicar por que isso, por que aquilo. Não bati, não agredi. Foi uma atividade, foi uma coisa necessária ter que pôr a mão no cara para algemar, enfim. Então o policial no Brasil, ele arranca de baixo. De baixo. O senhor acha que está mudando isso aqui em São Paulo, tendo o Tarcísio, o Derrite, mudando esse pensamento ou não? Ou continua a mesma coisa? Então, aí é que está. Tenho acompanhado, assim, ao vivo e a cores, o trabalho do governador Tarcísio, do próprio secretário Derrite, do nosso delegado-geral, doutor Arthur, etc., o comandante da PM. Nós estamos trabalhando juntos exatamente para mudar essa mentalidade, cara, para que o policial passe a ser respeitado em São Paulo. E respeitado dentro de casa, não é só fora de casa, entendeu? O policial precisa aprender a sociedade do Estado, as pessoas que compõem o Estado, de um modo geral, precisam aprender a respeitar o policial. Eu não saio por aí de casa de manhã pensando assim, eu vou prender fulano para praticar um abuso de autoridade, porque me deu vontade de fazer isso. Eu vou prender o sujeito porque ele está traficando, por exemplo. Só que você vai para uma audiência e você, às vezes, chega a ser humilhado na audiência
porque o juiz tenta arrancar de você de qualquer jeito, muitas vezes o defensor público, etc., o advogado tenta arrancar de você uma frase para comprometer todo o seu trabalho. E aí a história principal, que é o tráfico, que é o roubo e tal, fica no segundo plano. O que entra em primeiro plano é o seguinte: mas peraí, você agrediu o cara. Tratamento. Podia ter dado um tapa, só deu 2, ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Você usou algema. Por que usou algema? E por aí vai. Aí você começa a entrar num assunto secundário, em que você, policial, passa a ser vítima. Vítima não, você passa a ser acusado. Sim. Entendeu? Ao passo em que o bandido começa a ficar numa... folgado, né? Mais folgado. E a partir de quando que o senhor notou, eu converso hoje com ele, o senhor acho que a partir de o delegado quando... Bolão, não sei se o delegado Bolão. A partir de quando o senhor notou que foi começou essa diferenciação assim de o policial virar o culpado, na verdade? Porque não foi sempre assim. Há duas fases aí, né? Há duas fases. Eu vou falar eu não estou falando como delegado, estou falando como ser humano, como polícia, como ser humano não policial. Estou falando a minha opinião, né? A minha opinião, cara, é de seguinte: houve no Brasil excessos por parte da polícia, e só que o remédio dado a isso pela Constituição de 88, então a partir de 88, nós estamos falando de quantos anos? 34, 35 anos. Sim. Foi um engessamento completo da atividade policial no Brasil. Então, vamos falar de 30 e poucos anos que nós estamos falando de um engessamento completo da atividade policial. É como se todo policial fosse, como eu já disse, de largada, de arrancada, um cara autoritário, brutal, violento, que ele sai de casa de manhã pensando em pegar as vítimas da sociedade e intrujar na vítima da sociedade o crack, a droga, para dizer: olha, eu quero botar alguém na cadeia hoje de qualquer jeito, portanto eu vou fazer uma arbitrariedade aqui, eu vou prender o cara de qualquer jeito, de qualquer forma. É óbvio que não é dessa forma, é óbvio que isso não podia estar acontecendo, mas a rigor acontece.